vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhes mostrarei o que você deve fazer e qual desses filhos deve ungir. Samuel fez o que disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo, e perguntaram: Senhor, bem paz? Samuel respondeu: vim oferecer sacrifício a meu Deus. Purifiquei-lhes comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para Jessé e seus filhos e os convidados. Quando chegou, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza deve ser esse homem que devo ungir. O Senhor, porém, disse: Samuel, não julgue pela aparência, nem pela altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como as coisas humanas as vê. As pessoas julgam pela aparência, mas o Senhor, Ele olha para o coração. Até aqui. Podeis assentar. Que palavra poderosa, irmãos. Estava estudando em casa sobre uma palavra e o Senhor tocou no meu coração de falar sobre o rei Davi. Naquele tempo, no tempo de Israel, Deus havia levantado o profeta Samuel naquele tempo, e ele disse: pega uma vasilha com azeite e vai escolher o rei de Israel, porque já é chegado o tempo. Porque o Senhor tinha rejeitado Saul. Mas Saul, se você estudar a história, ele era o preferido do povo. O povo gostava muito de Saul, porque todas as coisas que Israel pedia para Saul fazer, ele fazia. E Saul era uma pessoa que ele ia pelo que o povo queria, não o que Deus queria. E chegou determinada situação que Saul foi para uma batalha contra os amalequitas. E ele pecou contra o Senhor. Porque não era para ele levar os carneiros daquela batalha e os bois. E ele fez isso. E ainda fez mais. Ainda ofereceu o sacrifício a Deus, e Deus rejeitou. E ele disse ao profeta Samuel, ele disse: eu rejeitei, porque obedecer é melhor que sacrificar. A obediência a Deus é melhor que sacrificar. Saul teve que sacrificar o poder, o reinado que ele tanto amava, por causa que ele não obedeceu à voz de Deus. Mas ali no pasto, cuidava alguém das ovelhas. O menino franzino, o menino que aos olhos humanos as pessoas pensavam: esse menino não vai ser rei. Mas aquele menino era segundo o coração de Deus. Naquele menino Deus via alguém que poderia governar o povo com autoridade e com dignidade. E essas histórias hoje se relatam nos tempos de hoje. Quem sabe você olha para a tua capacidade, você se sente tão pequeno diante do teu problema. Mas diga para o teu problema que tu tem um Deus grande, um Deus que tudo pode. Tudo posso naquele que me fortalece, naquele que conhece os meus dias, naquele que conhece o teu coração, o teu íntimo. Davi conhecia a grandeza de Deus, ele sabia reconhecer o Deus que ele servia. E no tempo de hoje a gente vive um tempo que as pessoas vão até a casa de Deus, mas eles não querem obedecer a voz do Senhor. E é isso que entristece o coração de Deus. A gente conheceu, a gente dizer: eu amo o Senhor, mas você sair ali fora e você não falar para o teu vizinho da palavra do Senhor. Você não falar para o teu amigo que muitas vezes está numa depressão, está num momento de fraqueza, de tristeza, e a gente ignorar os sinais. E Davi foi crescendo ali,
E ali relata que Samuel chegou para ungir o rei de Israel, e havia os 5 irmãos dele. Um era mais forte que o outro, um trabalhava como general ao lado de Saul ali nas batalhas. E logo Samuel pensou: deve ser o mais forte, deve ser Eliabe que o Senhor vai escolher. Ele tem estatura de rei, ele é uma pessoa forte. Mas não, irmãos. Era aquele que estava no rebanho, que Jessé nem havia convidado para sentar à mesa. Porque é assim que Deus faz. Deus pega o menor e coloca e faz assentar entre os príncipes. É esse Deus que a gente serve. O Deus que a gente serve pega pessoas que não tem probabilidade nenhuma de ser alguém, e Ele coloca a chegar, a sentar em lugares altos. Porque Ele diz: os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos. O Senhor fala: os meus caminhos são maiores que os vossos caminhos. Então, depois de Samuel pensar que eram tantos outros, ele viu que o rei de Israel era Davi, porque ele era o menor da casa, mas o coração dele era voltado para Deus. Aquele menino orava ao Senhor, ele buscava a presença de Deus. Quando ele enfrentou o leão e o urso para proteger o rebanho das ovelhas, Deus via uma essência em Davi que não via em nenhuma outra pessoa, porque ele queria carregar a presença de Deus com ele. Então Davi foi crescendo, e ele demorou muitos anos para conseguir virar rei, porque ele não queria matar Saul. Muitas das vezes ele teve 2, 3 oportunidades de terminar com a vida dele, mas ele disse não. O Senhor ungiu ele como rei, o Senhor se encarregue com que Saul pegue o trono e eu possa assumir. Para tu ver a bondade que tinha Davi no coração. Ele muitas vezes teve a capacidade de matar, e ele não fez. Então ele foi crescendo e teve uma situação que o gigante Golias veio afrontar Israel. E veio afrontar o povo de Deus e afrontá-lo por muito tempo. Aquele gigante de 2,5 metros de altura. E Davi disse: eu vou enfrentar ele, no nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi enfrentar aquele gigante. A fé de Davi era muito grande, porque muitos soldados corriam daquela situação. E do lado do cume do monte, as pessoas falavam do povo de Israel, e diziam: vai morrer. Aquele gigante vai derrotar Davi. Não tem como ele vencer essa batalha. E os irmãos dele falavam: ele está ficando louco. Mas eles não sabiam que quem foi naquela batalha com ele era o Senhor dos Exércitos, aquele que guerreia por ti quando você não tem mais força de lutar. É Ele que peleja as suas batalhas. É Ele que conhece o teu coração, a tua tristeza essa noite. Então ele catou aquelas pedras, e com uma pedra pontiaguda ele derrubou aquele gigante. Porque ele disse para o gigante: você afronta a mim com a espada, mas eu venho do Senhor dos Exércitos, e nessa noite eu vou arrancar a tua cabeça. E foi o que aconteceu. E essa vitória de Davi ficou marcada para a história, porque ele ia no Senhor dos Exércitos. A Bíblia fala que um dia Davi ele queria muita arca do Senhor. Ele queria carregar a presença de Deus para dentro de Israel. E a Bíblia fala que ele mandou pessoas buscar essa arca. Mas quantas pessoas foram buscar a arca? 7.000 pessoas morreram. Porque, irmãos, você tem que entender uma coisa: que o preço de carregar a presença de Deus tem um custo. E você carregar a presença de Deus não é de qualquer jeito, não é da nossa maneira. Então, quando Davi manda os sacerdotes que eram preparados
encarregados na casa de Deus para carregar a presença de Deus. Eles foram, buscaram a arca, e quando a arca de Deus chegou dentro de Israel, Davi tirou toda aquela coroa, tirou as suas armaduras de rei e dançou na presença de Deus. Aqui a gente vê a diferença de Saul e Davi. Davi amava mais a presença de Deus do que as riquezas. Porque quando Davi cai no pecado de adultério com Betseba, ele diz: Senhor, tira tudo de mim, mas não tira a tua presença de mim. Não tira a tua presença, que a tua presença não se afaste de mim. A gente tem que buscar a Deus pelo que Ele é, irmão. Não venha a casa de Deus buscando pelo que Ele pode oferecer. Irmãos, Deus é dono do ouro e a prata. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe as nossas necessidades. Se a gente buscar Ele pelo que Ele é, Ele vai nos dar todas as outras coisas, irmão. Na Bíblia diz: não buscar as coisas desse mundo, porque as coisas do mundo, o amor do Pai não está. E Davi foi crescendo, demorou 30 e poucos anos para ele virar rei de Israel. Mas se você ler a história, não teve uma batalha que Davi perdeu, porque ele ia e tinha vitória, porque ele era um vencedor. Ele foi escolhido por Deus e separado. Muitas vezes você entrou aqui pensando: mas eu não tenho muito valor, Senhor, eu não tenho muita força, eu sou pequeno, eu sou fraco. Mas sabe que o poder de Deus essa noite se aperfeiçoa na tua ferida, se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando estamos fracos, quanto mais estamos afligidos, que Deus derrama o óleo sobre a nossa cabeça. Se a gente estudar, a gente lê no Salmos 23, que Davi escreveu, ele diz: Senhor, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Deitar-me fez espaços da vereda da justiça, ainda que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte, tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete na mesa dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Quantas vezes é assim, né, irmão? A gente vem para a igreja, a gente vem muitas vezes. A gente deixa de lado as feridas, os traumas, as tristezas, os problemas que vêm naturais. E sabe que isso, irmãos, o Senhor, Ele passa com o anjo colhendo as lágrimas nessa noite. E essas lágrimas saem como incenso no altar do Senhor. O anjo está passando aqui, irmãos. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. O que seria de nós sem a presença do Senhor? A Bíblia diz: se não fosse a presença de Deus na nossa vida, o nosso adversário, o nosso inimigo já tinha nos devorado vivos. Mas Deus, essa noite, está trazendo refrigério para a tua alma. O Senhor, essa noite, está curando as feridas nesse lugar. O Senhor está essa noite entrando com providência naquela porta fechada. O Senhor essa noite entra com providência na tua vida sentimental, na tua vida financeira. Deus vai começar a destravar a porta, vai começar a curar as feridas nesse lugar. E Isaías fala que o Senhor está
força aos cansados, dá vigor aos que não têm força. E hoje é um tempo difícil, onde as pessoas têm deixado muitas vezes a casa de Deus para procurar muitas vezes no mundo onde não tem nada a oferecer. Sabemos que no mundo é só tristeza, irmão. O inimigo ele quer proporcionar uma vida de mentira. O diabo nos últimos tempos tem agido nessa geração para plantar no coração de pessoas que lá fora é melhor, que lá fora a vida é mais fácil. Irmãos, o próprio Jesus disse que não seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Ele disse: vai ser difícil, mas eu estarei convosco até os últimos dias. E é Ele que está com nós na nossa batalha. E Davi foi o vencedor. Nunca houve rei como Davi em todo Israel, até o tempo, porque ele preferiu a presença de Deus. E ele era o escolhido. Ele era escolhido por Deus, como ele te escolhe essa noite. Deus, ele te escolhe essa noite para você vencer. Não importa o que te falaram, o que te feriram. Irmãos, essa história se repete até os dias de hoje, irmão. Quantas vezes as pessoas olham para a pessoa lá fora e dizem: esse aí não vai ser ninguém, esse aí não tem mais jeito. Quantas vezes falam para os bêbados, para os drogados, isso, irmão. E Deus levanta pessoas para pregar o Evangelho. E Deus renova a alma. Deus confunde os sábios. Muitas pessoas se acham sábios, irmão, em julgar outras pessoas, em apontar os erros de outras pessoas. Mas não é esse tempo.